Hey! Bem-vindos ao HighGuard Creations. O próximo grupo de comandos que eu farei possuem os comandos toGlobalSpace e toUniformSpace. Como sempre, voltando aqui no script rmb.cpp, eu vou localizar estes dois comandos aqui dentro. Logo aqui, como vocês podem perceber, está o comando toGlobalSpace e embaixo o comando toUniformSpace, ou melhor dizendo, as duas funções. E como vocês devem ter percebido, as duas funções se encontram dentro de uma estrutura condicional if que possui a condição noCache. O que isso quer dizer? Quer dizer que os dois comandos que eu preciso só vão aparecer no menu se a gente não estiver no modo proxy. E isso é muito importante para o funcionamento correto do 3D Code. Logo, nós vamos precisar também da estrutura condicional if noCache para que estes dois comandos funcionem corretamente. Tá bom? Ótimo. Primeira coisa que eu farei é selecionar a função toGlobalSpace e também a função toUniformSpace. Selecionadas as duas funções, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortar e vou colar bem aqui embaixo dos comandos de salvar. Vou apertar Ctrl V para colar e aqui eu tenho as minhas duas funções. Ótimo. Agora o que está faltando? Justamente a estrutura condicional if com a condição noCache. Então eu vou selecionar toda essa linha, inclusive a abertura de chaves. Vou apertar Ctrl C no teclado para copiar e vou colar em cima da função toGlobalSpace. Ctrl V. Ótimo. E como vocês sabem, existe a abertura de chaves e eu preciso fechar as chaves. Muita atenção nisso, porque no momento eu não tenho o fechamento de chaves. Então, eu posiciono meu cursor bem aqui e vou no teclado pressionar a tecla Fecha Chaves. Ótimo. Agora, para provar para vocês que está tudo funcionando corretamente, eu vou salvar o script, fechar o mesmo, minimizar, voltar no 3D Code, aceitar as minhas alterações, apertando no botão OK. E agora, quando eu apertar com o botão direito do mouse, eu terei aqui corretamente os comandos toGlobalSpace e toUniformSpace da mesma forma que eu planejei aqui na minha lista. Certo? Certo. O próximo grupo que eu planejei possui os comandos Transform, Snap to Ground e Lay on Ground. E olhando aqui no menu do 3D Code, eu posso usar como ponto de referência os comandos relacionados à retopologia, porque logo abaixo do comando Retopo via Decimation, eu vou encontrar os três comandos que eu preciso. Sabendo destas informações, eu vou voltar no script rmb.cpp e vou localizar as funções relacionadas à retopologia aqui dentro do script. Justamente aqui eu tenho a primeira função relacionada ao topo e logo em seguida eu tenho a função relacionada a retopo. Então, abaixo eu tenho os três comandos que eu preciso. Vou selecionar a primeira função Transform Vox Tree até o final da função Lay on Ground e vou apertar Ctrl X no teclado para recortar e vou lá no topo do script. Me guiando pela função separadora, menu separator, eu vou me guiando até achar a última barra separadora ou função menu separator, porque logo acima eu tenho os dois comandos toGlobalSpace e toUniformSpace. E eu preciso posicionar os novos comandos justamente abaixo destes comandos. Criei alguns espaços apertando a tecla Enter e bem aqui nesta linha vou apertar Ctrl V no teclado para colar os três comandos que eu preciso aqui. Agora eu vou copiar uma barra separadora,
selecionando toda a função menu separator, copiar com Ctrl C no teclado e vou imediatamente colocar embaixo da função lay on ground, apertando Ctrl V para colar a nova barra separadora. E aproveitando, eu vou com a tecla Enter criar mais espaço aqui. Ótimo. Agora, para provar para vocês que está tudo correto e o resultado será exatamente o que eu planejei aqui na lista, eu vou salvar o script, fechá-lo, voltar ao 3D Coat e apertando o botão OK. Ótimo. Agora eu vou apertar com o botão direito do mouse e, como vocês podem ver, embaixo dos comandos to Global Space e to Uniform Space, eu tenho o meu novo grupo com os comandos Transform, Snap to Ground e Lay on Ground. E se vocês vierem aqui no lado, na minha lista que eu planejei, eu vou ter Transform, Snap to Ground, Lay on Ground. Exatamente igual. Certo? Certo. O próximo grupo de comandos do menu que eu planejei são formados pelos comandos Close Roles, Objectify Separate, Thicken, Extrude e Flip. Existem duas coisas que eu gostaria de falar sobre esse grupo de comandos. A primeira é que esse grupo possui comandos que só serão mostrados dependendo do modo que a gente estiver usando no momento. E a segunda é que eu reposicionarei alguns comandos para ter o mesmo resultado que eu planejei aqui, ok? Eu vou voltar ao script rmb.cpp. E, de acordo com a lista do menu que eu planejei, eu vou precisar encontrar os comandos relacionados ao Surface Mode aqui dentro do script, que são os comandos Close Roles, Objectify Separate e Thicken. Então, descendo aqui pelo script, bem aqui, eu vou encontrar a maioria dos comandos que eu preciso. Exatamente dentro dessa estrutura condicional if no cache. Como vocês já sabem, para que os comandos específicos relacionados ao Surface Mode e Voxels Mode, assim como outros comandos, possam ser mostrados corretamente no menu do botão direito do mouse, é necessário que o programa verifique em qual modo está sendo usado no momento, certo? Certo. Isso quer dizer que, para todos os comandos que se encontram dentro de estruturas condicionais, será obrigado que esses comandos sejam mantidos dentro das suas respectivas estruturas condicionais e, dessa forma, evitar qualquer problema de funcionamento do programa, tá bom? Ótimo! Neste caso, para os comandos específicos do Surface Mode e do Voxels Mode, eu terei que respeitar e ter todas as estruturas condicionais, desde a primeira estrutura condicional if no cache, que verifica se nós não estamos no Proxy Mode, até a estrutura condicional encadeada if surface, que verifica se estamos no Surface Mode ou Voxels Mode, para justamente poder mostrar no menu os comandos relacionados do modo verificado, ok? Dito tudo isso, primeiramente eu vou selecionar toda a estrutura encadeada if-else, desde o início do if surface até o fechamento de chaves do bloco de códigos do else. Selecionado o que eu preciso, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortar e, bem aqui, depois da função Lay on Ground e da barra separadora, eu vou apertar Ctrl V do teclado para colar os comandos. Ótimo!
Agora, muita, mas muita atenção aqui. Como eu sei que essa estrutura condicional encadeada if-else estava dentro da estrutura condicional if-no-cache, então imediatamente eu devo adicionar a estrutura condicional if-no-cache aqui também, certo? Certo. Se eu não adicionar a estrutura condicional if-no-cache, eu causarei problemas no funcionamento do programa, porque para estes comandos funcionarem corretamente, é necessário que não se esteja no proxy mode, ok? Para fazer isso, eu vou selecionar o if no cache até depois da abertura de chaves. Copiá-la com Ctrl C no teclado e vou colar bem aqui em cima da estrutura condicional if surface, apertando Ctrl V no teclado. Ótimo. Mas muita atenção novamente. Está faltando uma coisa muito importante, que é o quê? O fechamento de chaves da estrutura condicional if no cache. Para isso, eu vou posicionar o meu cursor aqui e no teclado eu vou apertar a tecla de fecha chaves, justamente depois do fechamento de chaves do bloco de comandos else. Tá bom? Ótimo. Agora que eu tenho todos esses comandos posicionados aqui, eu vou reposicionar a ordem de alguns comandos para poder ficar igual à lista que eu planejei, ok? Como vocês podem ver na lista, eu planejei que o comando fiquem ficará embaixo do comando Objectify Separate. Mas, no atual menu do 3D Coach, o comando fiquem está acima dos comandos Close Roles in Surface e Objectify Separate. Para resolver isso, eu vou selecionar toda a função Create Surface Shell, que equivale ao comando fiquem no menu. Selecionada a função, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortá-la e bem aqui, depois da função Decompose, que equivale ao comando Objectify Separate do menu, eu vou colar a função Create Surface Shell apertando Ctrl V no teclado. Neste momento, eu farei uma coisa extra, que eu não tinha planejado na minha lista do menu aqui do lado. Dentro da estrutura condicional else, que são os comandos relacionados aos voxels, eu vou aproveitar que eu estou aqui para poder reposicionar também alguns comandos. Para isso, eu vou selecionar desde o início a função Close Roles até o final da função Close Inner Tunnels. Apertar Ctrl X no teclado para recortar e bem aqui em cima da função Make Whole, eu vou apertar Ctrl V e colar as duas funções. Ótimo. Eu vou voltar para a estrutura condicional if no cache aqui embaixo, porque a próxima função que eu preciso é a função extrude VO, que equivale ao comando extrude aqui do menu. Selecionada toda a função extrude VO, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortar e bem aqui, depois do fechamento de chaves do bloco de comandos else, eu vou apertar Ctrl V no teclado para poder colar a função extrude VO, certo? Certo. De acordo com a lista que eu planejei, está faltando apenas o comando flip. Então, eu vou voltar ao script e vou procurar por uma função relacionada ao comando flip. Como vocês podem perceber,
aqui está a função flip. Mas, dessa vez, não é apenas uma única linha de código. Essa função flip possui um bloco de comandos, ok? Portanto, para selecionar corretamente toda a função, eu vou prestar atenção na abertura de chaves e no fechamento de chaves, pois isso equivale ao bloco de comandos da função flip, tá bom? Ótimo. Eu vou selecionar desde o início da função flip até depois do fechamento de chaves do bloco de comandos da função flip. Ótimo. Selecionado tudo que eu preciso, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortar e, voltando lá em cima no script, bem aqui, depois do fechamento de chaves da estrutura condicional if, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar toda a função flip. Os últimos passos que estão faltando são adicionar uma barra separadora depois da função flip. Para isso, basta eu vir aqui em cima, copiar toda a função menu separator, apertar Ctrl C no teclado para copiar e logo aqui, depois do fechamento de chaves da função flip, eu vou apertar Ctrl V para colar a nova barra separadora. A última coisa é apagar as linhas que estão em branco e assim deixar o script mais limpo. E eu farei isso agora. Ótimo. Mais uma vez, eu vou provar para vocês que eu fiz tudo correto aqui dentro do script. Eu vou salvar esse script, fechá-lo, voltar ao 3D Coat e apertar o botão OK para confirmar as minhas modificações. E agora, quando eu apertar com o botão direito do mouse em cima do rinoceronte, como vocês podem perceber, eu tenho exatamente o mesmo grupo de comandos que eu planejei para o meu menu, com os comandos Close Holes, Objectify Separate, Picken, Extrude e Flip. Certo? Certo. Agora eu vou fazer dois grupos de comandos ao mesmo tempo. O primeiro grupo contém os comandos Clone e Radial Array, e o segundo grupo contém os comandos Resample, Decrease Object e Increase Object. Para iniciar minha customização, eu vou novamente no script rmb.cpp. Já estando aqui no script, eu vou procurar por uma função que corresponda ao comando clone. Eu vou descendo pelo script e, como vocês podem perceber, aqui está a função clone. Mas ela não é apenas uma única linha de código. Ela possui um bloco de comandos. Então, para que eu possa selecionar corretamente toda essa função clone, eu vou prestar atenção na abertura de chaves e no fechamento de chaves do bloco de comandos da função clone. Dito isso, para selecionar, eu vou selecionar desde o início da função clone até o fechamento de chaves do bloco de comandos da função clone. Selecionado, eu aperto Ctrl X no teclado para recortar e eu vou aqui em cima até encontrar a função flip, porque embaixo da barra separadora é justamente a posição que eu preciso colar o comando clone, como vocês podem ver aqui na lista. Então, estando no local correto, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar e aqui eu tenho a função clone posicionada no lugar que eu desejo, tá bom? Ótimo! Para finalizar o primeiro grupo de comandos, está faltando apenas o comando Radial Array. Portanto, eu tenho que voltar aqui no script
e procurar por uma função que corresponda a este comando. E logo aqui, dentro da estrutura condicional if_no_cache, eu vou encontrar justamente a função AxleSymmetry, que corresponde ao comando RadioArray. E como vocês podem perceber aqui, o comando RadioArray se encontra abaixo do comando clone. Sabendo disso, eu vou selecionar toda a função AxleSymmetry e vou apertar Ctrl X no teclado para recortar. Logo aqui acima da função Resample, eu vou colar, apertando Ctrl V, a função AxleSymmetry. Beleza. O meu próximo passo será adicionar uma barra separadora. Para isso, eu vou pegar esta função MenuSeparator e vou selecionar toda essa função, apertar Ctrl X no teclado e posicionar abaixo da função AxleSymmetry. Mais uma vez, apagar os espaços à esquerda. Ótimo. Em relação ao próximo grupo de comandos, como vocês podem ver, o comando Resample já se encontra no local correto, certo? Certo. O meu próximo passo agora é encontrar as funções correspondentes a estes dois comandos. E bem aqui, como vocês podem ver, estão, respectivamente, as duas funções correspondentes a estes dois comandos. O que eu vou precisar fazer é selecionar desde o início da função IncDensity até o final da função DecDensity. E ambas estando selecionadas, eu vou apertar Ctrl X no teclado para recortá-las. E depois do fechamento de chaves da estrutura condicional if_no_cache, bem aqui, eu vou apertar Ctrl V no teclado para colar as duas novas funções. Tá ok? Ótimo. Agora eu vou limpar o script apagando as linhas vazias que estão aqui no momento. Pronto. Chegou o momento de provar para vocês que tudo que eu fiz aqui dentro do script está correto. Eu vou salvar o script, fechá-lo, voltar para o 3D Coach, apertar no botão OK para confirmar as minhas modificações e quando eu apertar com o botão direito do mouse em cima do rinoceronte, como vocês podem ver, eu tenho exatamente os mesmos comandos dos dois grupos de comandos da forma que eu planejei, certo? Certo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e, como sempre, vejo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!